mas ela parte de um artigo que foi escrito pelo deputado federal, o Luiz Felipe de Orleans e Bragança, que também faz parte da família real brasileira, e ele é um dos grandes defensores das Forças Armadas. Escreveu um artigo que foi publicado na Revista Oeste na última semana e que traz informações que precisam ser medidas e aprofundadas, né? Senhor Sepúlveda, como esse aqui é o nosso tema principal, antes de eu partir para a leitura, o senhor gostaria de comentar algo? Olha, o que eu gostaria de comentar é o seguinte. Ao se falar de Forças Armadas, há muitos aspectos que elas precisam ser consideradas. Um dos grandes erros é atribuir à instituição Forças Armadas a mesma classificação do que aos integrantes das Forças Armadas, não é? É preciso não confundir uma coisa com outra. Exatamente. Há muitas pessoas que estão ali por idealismo, que estão ali por patriotismo, que estão ali por dedicação à pátria, mas, infelizmente, há outros que vão conduzindo as Forças Armadas de uma certa maneira. Então, esse é o primeiro ponto. Depois, outro ponto é o seguinte: nós podemos considerar as Forças Armadas do ponto de vista sociológico, o que elas representam do ponto de vista sociológico e do ponto de vista de reflexo do país. Depois há uma outra consideração que é do ponto de vista histórico. Até há pouco tempo, o nosso amigo Ibsen Noronha, professor Ibsen Noronha, me recomendou um livro sobre, no fundo, a ideia política do Exército, que esse também é outro ponto que nós poderíamos considerar a distinção entre a Marinha, entre o Exército e a Força Aérea. Seriam várias considerações. Então, quando se está falando disto, necessariamente, quando se vai falar do artigo do príncipe Luís Filipe, da família imperial, é preciso ver que num artigo não dá para abarcar todas essas coisas. Ele está falando de uma realidade atual e de uma preocupação que nós devemos ter atualmente. Por exemplo, nós podíamos fazer um retrospecto, apenas um retrospecto, dos governos Fernando Henrique e Lula e Dilma, e ver como as Forças Armadas foram se deixando manipular, instrumentalizar. Foram todas as pessoas? Não. Mas foram aqueles que dirigiam as Forças Armadas que foram deixando fazer isso e conduzindo essa situação que nós estamos hoje em dia. Eu queria só fazer essas considerações, porque senão nós fazemos simplificações, que é exatamente aquilo que nós não queremos fazer nesse canal, né? O Exército e as Forças Armadas, como um todo, podem estar intactos, mas o processo de deterioração de sua imagem e reputação é irreversível. Expostos pelas manifestações que ocuparam por 60 dias à frente dos quartéis em todo o país, ficou a percepção, na opinião pública, de que os generais lavaram as mãos da política e que não iriam responder a uma demanda constitucional de garantia à lei e à ordem, caso ela ocorresse. Com essa ação, ou melhor, inação, os generais colocaram as Forças Armadas em uma sinuca tripla. Caíram em desgraça com a direita, que sempre as defendeu. Ficaram à mercê da esquerda, que sempre as odiou, e tornaram evidente a necessidade interna de se redescobrirem. Por quê? Primeiro, porque os políticos que tradicionalmente defendem as Forças Armadas pensarão duas vezes antes de saírem em sua defesa. Elas perderam o apoio e a confiança da população, que há décadas as valorizavam acima de todas as outras instituições. Caíram do pedestal mitológico em que se encontravam e estão na vala comum das instituições falhas, distantes da população. Agora dependerão da boa vontade de um governo de esquerda, que sempre pregou acabar com as suas atribuições históricas e transformá-las em forças de controle político, agindo contra a população, modelo venezuelano. Segundo, porque elas não têm orçamento garantido na Constituição, ao contrário da Previdência, Saúde, Educação, etc.
A cada ano, tem de combater por mais recursos. É um erro constitucional, pois coloca recursos estratégicos no embate político contra recursos sociais. E o primeiro sempre sai perdendo. E aqui, só fazendo um exemplo, pessoal. Vocês ouvem muito, nós falamos aqui no PH Vox, o Reino Unido está destinando 2% do PIB para as Forças Armadas, o Japão está fazendo isso também, vários países. Por quê? Essa verba, ela tem direcionamento obrigatório por esses países. No Brasil, não. É encaminhado para as Forças Armadas quanto o governo federal quiser e se quiser. E se quiser. Tá? Bem apontado aqui pelo Luiz Felipe de Orleans e Bragança. Além disso, há sempre um incentivo interno para não gastarem com material bélico, para garantirem salários, benefícios e números de pessoal. Essa conscientização se tornou óbvia na reforma da Previdência em 2019, quando as Forças Armadas resistiram a serem incluídas na reforma sem antes receber ajustes salariais. Terceiro, porque ao se posicionarem como forças de auxílio, criaram a percepção de que são redundantes em suas comunicações nas últimas décadas para apontarem os reais inimigos externos do Brasil. Quase nunca mencionaram o risco do narcotráfico, do contrabando de armas, de minérios, de produtos e de pessoas que existem ao longo de toda a nossa fronteira. Também não tecem comentários públicos quanto ao Foro de São Paulo. Os avanços políticos da China na nossa região. Também não mencionam os limites que os Estados Unidos silenciosamente impõem em todas as nossas defesas. Por isso, sequer tocam no fato de que estamos completamente desamparados para um conflito convencional e mais desamparados ainda para um conflito moderno, que envolva ataques cibernéticos, aeroespaciais ou nucleares. Talvez, por medo de polemizar, preferem se promover de forma politicamente correta, como braço forte e mão amiga, de apoio aos demais serviços sociais do Estado. Ou seja, mudaram sua missão e podem ser absorvidos pelos outros serviços públicos de bem-estar social a qualquer momento. Dessa forma, a opinião pública e os políticos cresceram com a falsa impressão de que não temos inimigos, que tudo está bem na América do Sul e não precisamos de uma força de defesa efetiva. Recentemente, alguns membros das Forças Armadas perceberam o erro dessa construção e passaram a se posicionar mais sobre os riscos reais. Mas são poucos e de pouca influência para dar uma guinada nos rumos das Forças Armadas. Quarto, porque cada vez mais pessoas se chocam em saber que a força que defende a fronteira terrestre é a Polícia Federal, com um efetivo 10 vezes menor, e não o Exército. Isso mesmo, o Exército não pode agir em flagrante delito de violação de nossa fronteira terrestre. Só a Polícia Federal pode. Resumindo, pessoal, isso daqui dá para deixar bem claro. Se, do nada, o Paraguai, de repente, decidir de novo invadir o Brasil, quem tem que responder o ataque do Exército Paraguai é a Polícia Federal, não o Exército. Para o Exército agir, deveria aguardar aí o comando do comandante supremo das Forças Armadas, o presidente da República. Até então, quem tem que ir lá enfrentar o Exército Paraguai invadindo o Brasil é a Polícia Federal. Só para vocês terem uma noção do que significa. Protocolamos um projeto que daria força policial temporária aos militares em situação de fronteira. A resistência contra esse projeto veio dos partidos de esquerda e, pasmem, do próprio Exército. A entrada crescente e maciça de armamentos, drogas e contrabando pelas nossas fronteiras terrestres, o crescimento do crime organizado interregional, bem como suas ligações com partidos e mídia na guerra híbrida interna do Brasil, nunca foram alardeados publicamente pelas Forças Armadas, como sendo os riscos reais à nossa soberania, ao nosso sistema político e às nossas famílias. Apesar de que, internamente, os militares estavam bem cientes dos possíveis desdobramentos. Erro. Quinto, porque frustraram centenas de milhares de cidadãos que queriam
ter o seu certificado de colecionador, atirador desportivo e caçador, o Exército valoriza sua própria eficácia e eficiência na condução das obras públicas. Mas como explicar ter sido tão lento para a revisão de documentos e emissão de CACs, uma função meramente burocrática? Move montanhas, literalmente, mas não move papéis? Cidadãos passaram meses esperando por uma autorização para comprar sua arma, e a desculpa sempre foi que não tinha efetivo suficiente. Imaginar quantas propriedades, famílias e cidadãos ficaram indefesos e quantos crimes graves poderiam ter sido evitados é revoltante. A verdade é que muitos na cúpula do Exército são contra o direito de defesa individual com armas de fogo. Talvez por temerem que a população, com algumas pistolinhas em punho, poderá se tornar uma força revolucionária mais eficaz que o próprio Exército. Com a atual cultura desarmamentista de alguns de seus líderes, isso não é de se duvidar. Muitos generais são contra o fato de seus próprios oficiais portem armas fora do quartel. Por isso, muitos acreditam que o Exército fez corpo mole proposital contra os CACs. As décadas que sucederam o regime militar foram de grande perda de poder político para as Forças Armadas. Só um minutinho, pessoal. Parece que esse período também criou uma geração de líderes militares traumatizados. Sexto, porque não existe não ter ideologia nas Forças Armadas, pois a ideologia que criou os exércitos modernos, permanentes e profissionais, é a mesma que criou os pilares do Estado moderno, das constituições e dos direitos fundamentais. No entanto, a ideologia marxista e suas variantes do século XX criaram outras ideias para destruir justamente esses pilares. Todas as vertentes marxistas são armas contra as nações, suas constituições, seus cidadãos e suas forças de defesa, seja pela subversão interna da luta de classes, seja pela subversão externa das pautas globais. Infelizmente, muitos membros das Forças Armadas foram influenciados por essas vertentes marxistas e não percebem as incoerências. É só a gente ver aqui, né, de maneira bem clara, que o Alexandre Dugin ia dar uma palestra na Escola de Guerra do Brasil, né, levado por outros militares que estão na reserva aí e falam que são comandantes, né, que estão aí sobre o nacionalismo e etc, e etc. O próprio Stedley também. O Stedley é outro. E para quem que esses militares batem continência? Aldo Rebelo, né? O comunista morto. Mas que, segundo muitos, né, não é mais. Ele abandonou o comunismo, né? Sétimo, fato é que, com a guerra da Ucrânia, a evolução do combate no campo de batalha ficou mais evidente, e o descompasso tecnológico que temos, e como as nossas Forças Armadas gastam mal os recursos que recebem. Sua despesa com o pessoal é 10 vezes superior ao gasto dos novos equipamentos militares. Em 2022, tivemos sucesso em protocolar a PEC, o Projeto de Emenda à Constituição 17/2022, que bloqueava uma parcela do orçamento para projetos de capacitação tecnológica das Forças Armadas. Ou seja, os deputados de diversos partidos atestaram que precisamos de orçamento para modernizar os desafios do século XXI. Mas até agora, as Forças Armadas não demonstraram muito interesse nesse projeto. E isso só faz crescer a percepção de que não querem ser uma força efetiva com capacidade de emprego de novas tecnologias. Sem elas, as Forças Armadas são uma máquina inchada, ineficaz, que drena recurso público para os benefícios da classe militar, em vez de representar uma força efetiva de defesa nacional. As décadas que sucederam o regime militar foram de grande perda de poder político para as Forças Armadas, e parece que esse período também
criou uma geração de líderes militares traumatizados. O resultado é que o mito do exército de Caxias, com generais predispostos à defesa do país contra qualquer inimigo, não existe mais. Em seu lugar, criou-se um corpo auxiliar de servidor público, sem medo de perder prestígio, mas temoroso de perder carreira, salário e benefícios. Como não militar, fui o deputado que mais destinou emendas parlamentares para as Forças Armadas na história da Sexta República. Não foram encaminhamentos por romantismo, mas sim fruto de análise do cenário internacional. As instituições de defesa neste século têm de ser efetivas, assim como foram na nossa fundação, para que o nosso país tenha chance de sobreviver soberano e seguro. Só precisamos de líderes das Forças Armadas que pensem o mesmo. Bom, senhor Sepúlveda, esse texto aqui daria para fazer uns 5 programas sobre, né? Mas vamos lá, vamos fazer aqui o melhor para trazermos os principais pontos, meu caro amigo. Eu quero começar com o senhor, por favor. Olha, vou fazer um comentário assim um pouco monárquico, se você me permite. Claro, meu amigo. Mas nesse texto, na minha análise, está o DNA de uma pessoa da família imperial e de uma pessoa que pertence a uma família que tem séculos no governo das nações. Há uma visão universal da soberania, dos interesses do país, da concepção das Forças Armadas, que são quase inerentes ao DNA de uma pessoa que pertence à família imperial. Assim interpreto eu esse texto. Um texto que eu acho muito equilibrado, muito, eu não vou dizer positivo, por causa do positivismo, né? Para não fazer confusões, mas um texto muito equilibrado, muito concreto, muito assertivo e muito real e muito verossímil. É curioso que vários desses aspectos eu tinha ouvido de militares mesmo. Militares que estão na ativa. Militares que veem, por exemplo, esse pensamento carreirista de uma força auxiliar, que é uma força auxiliar apenas para manter, como ele diz aqui, não mais o exército de Caxias, responsável pela soberania, mas um corpo auxiliar que só pensa numa carreira. A grande dificuldade que isso suscita é o seguinte. Ele diz que muitos, e eu concordo com isso, ele diz que muitos desses altos oficiais pensam influenciados pelo politicamente correto e pensam influenciados, mesmo que não sejam marxistas, influenciados por princípios que as várias escolas do marxismo foram espalhando, como diz agora me escapa o nome dele, o que escreveu o livro sobre o marxismo, que está aí no PH Vox, Fábio Blanco? O Fábio Blanco. Muitas vezes nós não percebemos que estamos impregnados de princípios marxistas. Mas o medo, a consideração, por exemplo, vamos dar um exemplo. Eles são subservientes à opinião formulada na imprensa. Ora, a imprensa hoje cada vez é mais descolada do país. É uma imprensa que cada vez mais é desligada do sentimento profundo da nação. Mas eles têm uma espécie de terror da imprensa. Isso vê-se. Agora, eu queria só precisar algo que está aí mencionado, que é a questão
eu sei que isso não é o principal, mas ele dá isso como um fato muito importante, a questão das manifestações diante dos quartéis durante quase 70 dias. Ali não se tratava de uma questão política. Ali se tratava da restauração da lei e da ordem no país por um imperativo constitucional. Quer nós concordemos, quer nós não concordemos, é um imperativo constitucional que as Forças Armadas têm, que é essa da manutenção da lei e da ordem. Eu vi um general dizer o seguinte: nós nos pautamos pela Constituição. É o caso de perguntar, mas qual delas? A Constituição que não é respeitada todos os dias? A Constituição que é violada por agentes públicos? A Constituição que não... que continuamente é violada pelos próprios juízes? É por essa Constituição? Quer dizer, isso é uma irrealidade total. Ou seja, eles não estão abertos à ideia de que hoje o país é vítima de uma guerra assimétrica. É vítima de uma guerra que é uma guerra dentro das próprias instituições, por grupos externos ao país. São grupos externos ao país que estão fazendo isso. Você quer ver uma coisa? Por exemplo, a questão do narcotráfico, que ele fala aí muito bem. O narcotráfico é uma guerra que está aqui dentro e nós temos agentes externos, por exemplo, como o Jorge Soros, com ONGs que trabalham a favor do narcotráfico, que trabalham a favor das ideias de liberar as drogas para favorecer o narcotráfico, que trabalham a favor do desencarceramento de traficantes para diminuir a população prisional. Tudo isso é uma guerra. Mas eles não querem ver isso. Não vamos pensar nisso. Por exemplo, uma das coisas mais perigosas, dos slogans mais perigosos deste novo esquema de poder no Brasil é: temos que despolitizar as Forças Armadas. Prestem atenção, quando eles dizem que tem que despolitizar, eles vão politizar as Forças Armadas a favor dos ideais de esquerda ou dos ideais do politicamente correto. Eu tenho no meu... eu gostei que ele diz o seguinte, que pessoas dentro do Exército começam a se posicionar. Eu tenho até um vídeo que eu fiz de uma entrevista de um general que deu uma entrevista Hoje no Mundo Militar, e eu fiz um vídeo no meu canal sobre isso, que é um general que estava na reserva, que participava do governo Bolsonaro e que diz o seguinte: os ideais do Foro de São Paulo são o contrário, diametralmente o contrário dos ideais das Forças Armadas, da noção de soberania e tudo mais. E, portanto, nós temos que combatê-los. Ou seja, essas pessoas existem, mas elas estão sendo, vamos falar claramente, elas estão sendo etiquetadas pelo novo esquema de poder como bolsonaristas, seja lá isso que for, que é para expurgar essas pessoas das Forças Armadas. Bom, Paulo, eu agora vou mostrar uma contradição dessa gente. Essa gente que não quis manter a lei e a ordem. Não quis tomar uma atitude porque ia causar algum problema. E segundo a fórmula cínica, não queremos 20 minutos de glória para depois termos 20 anos de infâmia. Bom, essas pessoas que não quiseram restaurar a lei e a ordem, quando foi para atracar os navios iranianos, navios de guerra, navios sancionados internacionalmente por participarem de atos terroristas, a Marinha prontamente deu autorização para eles entrarem no Brasil e para eles aportarem. Então, a dúvida que fica é o seguinte: não querem mesmo ou eles estão dispostos, muitos deles, a colaborar com coisas perigosas para o Brasil?
Desculpe, eu me lembro que nós fizemos uma entrevista, não sei se você deve se lembrar, claro, ao Coronel Cajueiro, dos Heróis do Rio, em que nós falamos sobre a guerra do narcotráfico internamente. Será que uma pessoa comum, uma pessoa que estuda, que faz um estudo, se dá conta do que isso quer dizer dentro do Brasil e militares, oficiais das Forças Armadas não se dão conta disso? Bom, mas isso é inépcia total. Ou, mais do que a inépcia, é uma colaboração. E depois eu também gosto muito dessa expressão que o príncipe Luís Filipe usa no artigo dele. Eu acho esse artigo brilhante, realmente. A expressão que ele usa, que são líderes militares complexados. Líderes militares que têm receio da opinião, não da opinião pública, porque essa eles não ligaram. Eles têm o receio da opinião publicada, em que minorias de militantes nas redações criam uma opinião falsa e eles têm medo disso. Bom, o que eles conseguiram, como o príncipe disse? Eles conseguiram o desprestígio de uma das instituições que era mais prestigiada no Brasil, que são as Forças Armadas. Ora, era isso que a esquerda queria. A esquerda atrapalha um dos projetos, uma das metas da esquerda é desprestigiar todas as instituições, é macular todas as instituições, e sempre gritando que eles estão defendendo as instituições, mas é macular todas as instituições, e isso aconteceu. Paulo, eu queria agora aqui fazer uma última observação que eu faço a partir desse artigo e que é algo que eu vejo certas pessoas inteligentes, intelectuais simplificarem. Elas falam do público em geral, das pessoas simples, das pessoas que olham para a política nacional, olham para os interesses do Brasil, pensam na sua família, pensam no seu país, com os rudimentos de uma pessoa que... eu não estou falando da intelectualidade, eu estou falando da pessoa comum, que tem sua vida, um pode ser um motoboy, outro pode ser uma dona de casa, etc. Essas pessoas têm noções genéricas. E muitas pessoas intelectuais querem atribuir a essas pessoas pensamentos geoestratégicos, pensamentos políticos, pensamentos de ciência política. Ora, elas não têm. Então, eu gostaria aqui de dizer o seguinte: por que as Forças Armadas têm esse prestígio? Não vamos apenas à história das Forças Armadas, vamos ver a ideia do que é uma Força Armada. As Forças Armadas são, digamos assim, um dos pilares na cabeça da maioria das pessoas que quer a ordem, que quer a prosperidade de um país. As Forças Armadas são dignas de admiração, porque elas pressupõem códigos de honra, porque elas pressupõem posturas heróicas, porque elas pressupõem dedicações de vidas inteiras, porque elas pressupõem uma vigilância em favor de todos os outros. E por isso você vê muitos jovens de todas as classes sociais que ingressam nas Forças Armadas com esses ideais. E muitas daquelas famílias, e você vê muitas vezes famílias simples, elas têm alegria de ver o seu filho com aquela farda. Por quê? Porque eles percebem que ele se revestiu de um ideal. Ora, isso é natural que exista. Isso é natural que um povo tenha. Isso é natural que qualquer povo admire as suas Forças Armadas. Não é verdade que você vê, por exemplo, nos países onde há grandes desfiles militares, há um grande afluxo de público àqueles desfiles. Por quê?
porque as pessoas se sentem representadas pelas Forças Armadas. É a ideia de pessoas que representam o brio do país, que representam o ideal do país, que representam a defesa da soberania que todo mundo tem como um valor seu. Ora, essa admiração é natural. E eu muitas vezes vejo que pessoas mas não percebem que as Forças Armadas é isso e aquilo. Infelizmente, ou felizmente, as pessoas não percebem isso. Mas o que é que nós tivemos neste final de 2022 e começo de 2023? As Forças Armadas, ou uma parte das Forças Armadas, quem comanda as Forças Armadas, como que rasgou essa fantasia e disse o seguinte: nós não somos nada disso, nós somos oportunistas, somos carreiristas e o país não nos interessa. Essas pessoas fizeram uma espécie de harakiri. Essas pessoas fizeram propriamente o processo de autodemolição das Forças Armadas. Foi isso que essas pessoas fizeram. E o salutar é que no corpo das Forças Armadas há uma grande indignação com essa atitude, o que mostra que ainda há um corpo bastante saudável dentro das Forças Armadas. Seria isso o comentário que eu queria fazer aqui ao artigo do Príncipe, que eu acho brilhante. A modéstia do Sr. Sepúlveda, pessoal, comentário. Eu acho brilhante esse artigo, brilhante, e acho que foi muito interessante você trazer esse artigo para nós analisarmos aqui. Muito bem, Sr. Sepúlveda. Eu vou tecer alguns comentários aqui também, mas antes, só lembrar a nossa audiência, né? Daqui a pouquinho a gente está partindo para o final do nosso programa, então dá tempo de você ainda participar do nosso sorteio aí, né, do livro Ideologias de Massa e Suas Metamorfoses, o novo livro da editora PH Vox, a nossa editora aqui, e o livro aí do nosso queridíssimo Flávio Gordon, tá bom? Então, para participar, é só você fazer um superchat igual maior que R$10, leremos todos os superchats, e você também pode participar através do Pix, tá bom? E, de quebra, você ajuda a manter o nosso trabalho aqui firme e forte. Bom, Sr. Sepúlveda, eu vou pegar aqui um golinho de café, então, para trazer alguns comentários, inclusive acerca do que o senhor disse, né? Também. O primeiro ponto é uma repercussão que esse artigo gerou. Infelizmente, pessoal, nós não vamos trazer essa repercussão em artigo, porque seria necessário mais uns 20 minutos de leitura para poder fazer isso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui o link para vocês, tá? No chat, para quem quiser ler sobre. Eu só vou comentar alguns aspectos desse artigo de repercussão que nós tivemos, tá? Ele foi publicado pela revista Sociedade Militar, tá? É uma publicação voltada ao público militar, ou quem gosta, né, de assuntos militares no Brasil, reservistas e tudo mais. É uma revista voltada aos oficiais do Exército. E um oficial do Exército Brasileiro, um tenente, ele só assinou como tenente, ele não se identificou por motivos óbvios. Ele escreveu um longo artigo provocado por este do Luiz Felipe de Orleans e Bragança. E ele explica o porquê que ele escreveu esse artigo. E entre outros fatores, o que ele diz? Ele diz que o Luiz Felipe ele aborda vários aspectos verdadeiros do que está acontecendo, só que da visão de quem está de fora. E ele queria trazer a visão de quem está de dentro. E ele ali fala, como o senhor Sepúlveda bem pontuou, que existem homens honrados, pessoas que querem o melhor do Brasil, querem a defesa do Brasil, que querem mudanças realmente ali dentro. Só que o Exército Brasileiro hoje, ele virou uma grande ode de fingimento. Vocês fingem que acreditam em nós, nós aqui fingimos que somos um braço forte, mão amada, fingimos que estamos preocupados com os aspectos de defesa no dia a dia. Os comandados fingem que estão obedecendo e seguindo as ordens dos superiores, e os superiores também fingem que os comandados estão obedecendo a essas ordens. E ele vai trazendo vários problemas
que acontece dentro do Exército Brasileiro, inclusive alguns que tangem a pontos de injustiça, perseguição moral. Por exemplo, tem uma parte que ele cita que se um soldado do Exército ele precisa de afastamento por um motivo mais justo que seja, por exemplo, só tem ali o pai ou a mãe na vida e não tem ninguém para cuidar dessa pessoa que está com câncer terminal. Um exemplo, estou dando aqui. Se esse soldado ele consegue a licença para fazer isso, quando ele volta, ele é penalizado. E nessa penalização é o quê? A promoção dele é jogada para o final da segunda turma, ou seja, ele perde as promoções que era da turma de formação dele, passa para a próxima, que geralmente vai estar com atualizações que a dele não teve, né? Então, penaliza aí a promoção de quem está dentro das Forças Armadas também. Ele fala sobre todo um processo que existe. O Luiz Felipe ele cita isso aqui no artigo, né? Por exemplo, gasta-se 10 vezes mais com pessoas do que com equipamentos e munição para defesa, entre outras coisas. E ele dá um exemplo de como isso é feito, tá? Por exemplo, você tem militar, eles têm um problema, tá, pessoal? Muitas vezes as pessoas reclamam do que os militares recebem no final da vida e etc, né? E o tempo de aposentadoria que é menor. Só que militar não tem direitos trabalhistas que o trabalhador civil tem. Ele não tem insalubridade, ele não tem adicional noturno, ele não tem hora extra, né? São algumas coisas que o militar não tem. E aí existe, né, o quê? Um adicional que esses militares recebem de acordo com a sua patente e de acordo com os serviços que eles estão prestando. E lá no artigo ele fala que os generais recebem um adicional, né, que eles conseguiram costurar dentro do parlamento nos seus salários de 35%. Enquanto os oficiais, que são aqueles que na maior parte do tempo estão soldados, os oficiais e soldados, cabos e etc., capitão, que são os que a maior parte do tempo estão fazendo esse trabalho duro, o adicional deles é de 5%, tá? Só para vocês terem uma noção. E ele vai descrevendo todo um esquema de não apoio a quem quer se especializar e estudar dentro das Forças Armadas, como aqueles que estudavam antes tinham benefícios adicionais de carreira e foram tirando isso, que tirou o incentivo de quem queria estudar, e a completa paralisação tecnológica que o Exército Brasileiro está. Então ele vai trazendo diversos detalhes de dentro, de uma visão de quem está dentro das Forças Armadas, que, senhor Sepúlveda, lendo os fatos de um deputado federal, que é o Luiz Felipe, que trouxe essas informações, sendo que ele é uma pessoa que está muito próxima, inclusive ele falou, como um deputado não membro das Forças Armadas, eu sou o que mais destinou verba parlamentar, né, destinou fundos parlamentares para os militares desde 1988. E aquilo que a gente conversa com oficiais do Exército, né, senhor Sepúlveda, as nossas fontes que nós temos, etc. E vendo essa matéria que saiu na revista Sociedade Militar, publicou isso, provocado aí por esse artigo do Luiz Felipe de Orleans e Bragança, com o momento mundial que nós estamos vivendo, a verdade é a seguinte, pessoal. Se hoje alguma ameaça externa vir ao Brasil, esse papo de selva, força de selva e etc., isso não serve para nada. Tá? Porque muito provavelmente o Brasil seria invadido pelos mares, não pela selva. E aí vai fazer o quê? Vai levar a população inteira para a selva do Brasil? E a população do Brasil é a maioria costeira? Quais as bases militares de munição e etc. o Brasil tem dentro da selva? Né? Então, são só pequenos exemplos, né? Que no Brasil isso muitas vezes fica no gogó, né? No fingimento, na afetação e na emulação de virtudes. A gente tem que tomar cuidado com isso. Mas, a bem da verdade, boa parte dos aparelhos bélicos que o Brasil tem, não estou dizendo que nada presta, lógico que tem coisas que são eficientes, mas quando a gente vai olhar em relação ao que está acontecendo no mundo hoje, boa parte do equipamento bélico brasileiro é de segunda linha. Os principais blindados que a gente tem é um que a Alemanha fabricou, que nem munição mais eles fabricam. Boa parte dos nossos caças de segunda linha,
que não teria a menor chance contra drones, por exemplo, aí, avançados que a gente tem. Tá? Ou tantas outras situações. Então, qual que é a gestão de defesa do Brasil no campo cibernético? Que é extremamente importante hoje em dia. Uma coisa eu tenho certeza, eu não preciso nem consultar muita gente. O Wagner Group tem um poder cibernético muito maior que o do Exército Brasileiro. Mas com absoluta certeza. Com absoluta certeza. Tá? Então, a situação... A gente não tem um porta-avião. Sabe? Um país do tamanho do Brasil. Um país do tamanho do Brasil. Né? E, gente, vamos lá. Eu quero trazer um fato que o Luiz Felipe... Olha, o Paulo, antes de você entrar nos seus comentários, porque você estava fazendo só referência, eu não quero depois interromper os seus comentários. Claro, mas claro, um ponto importante do artigo do Príncipe Luiz Felipe e desse artigo que você está mencionando é a falsa impressão de que tudo está bem e que nós não temos inimigos. Ora, isso é péssimo para a desmobilização dos espíritos. Por exemplo, se você for a qualquer país da Europa, eu dou-lhe o exemplo de Portugal. Hoje as eleições são consideradas uma questão de segurança nacional. Sobretudo quando usam métodos eletrônicos e cibernéticos. São considerados, e as pessoas ficam discutindo se é uma questão política. Não, não é uma questão política, é uma questão de soberania nacional. Então, eu só estou dando esse exemplo para mostrar o seguinte: nós estamos rodeados de perigos e a pior ideia é que se fica, não, está tudo em paz, nós somos pacíficos, não vamos ter problema com ninguém. Senhor Sepúlveda, eu quero trazer um fato aqui. Esse fato ele vai estar no meu próximo livro, né? Que vai ampliar essa questão do Foro de São Paulo. Mas eu até aqui cito o Leonardo Coutinho, né, que é um dos grandes jornalistas do Brasil, jornalista com J maiúsculo, né, ele faz uma denúncia também no livro dele, no livro sobre o Chaves, sobre o Hugo Chaves, né? E o que ele coloca ali, pessoal? Que em 2007, né, um dos responsáveis pelo Comando Militar do Norte, ali da região amazônica, era o general Heleno, tá? E o Comando Militar brasileiro, ele percebe que aviões venezuelanos do Exército, da Força Aérea Venezuelana, tá passando por território brasileiro sem pedir autorização, tá? E quem era o presidente na época? Luiz Inácio Lula da Silva. O Exército Brasileiro, então, informa o Itamaraty que marca uma reunião com a Embaixada Venezuelana. E aí vai lá o general Heleno e outros militares participar dessa reunião. E a Embaixada Venezuelana, chavista, fala o seguinte: não estamos transportando equipamento militar e armas por cima do espaço aéreo brasileiro, não. Esses voos estavam indo para a Bolívia, tá, pessoal? E na época o Evo Morales ele estava tendo dificuldades para manter a revolução que ele iniciou assim que ele assumiu a presidência, estava tendo convulsões populares dentro da Bolívia, etc. São só equipamentos médicos e de assistência social. E aí, né, com todos os indícios que tinham à mão ali, o Exército Brasileiro não fez nada, né? O Augusto Heleno, ele ouviu e falou: ok, tá bom, né? E a partir de então, o exército venezuelano começou a informar a Força Aérea Brasileira de que eles estavam entrando no espaço aéreo nesses aviões militares, né, com comida, remédio, etc. E começaram a operar também aviões civis, senhor Sepúlveda, para fazer o transporte, né? Claro que eles não estavam levando armas. O senhor acha? Né? O senhor acha, nossos amigos da audiência? E por que eu estou dizendo isso? E depois se soube claramente que eles estavam levando não só armas, como aparatos para reprimir as manifestações dentro da Bolívia. Exatamente, senhor Sepúlveda. Exatamente. Aí, eu vou até abrir o mapa aqui, agora, rapidamente, só para
mostrar uma coisa aqui para vocês, para fazer uma pergunta, tá? Só um minutinho, pessoal. Aqui, ó. Deixa eu abrir aqui o mapa. Eu quero ser muito objetivo nisso daqui. E é importante ter o mapa aqui. Deixa eu encontrar aqui. Aqui, mapa. Tá? Olha só. Aqui está o mapa na tela, certo? Ok. Aqui está a Venezuela. Vocês estão vendo aí? Tá vendo meu mouse, senhor Sepúlveda, aqui? Sim. Aqui está a Venezuela. Aqui está a Bolívia, como vocês estão percebendo. Esse espaço aéreo aqui era cortado em 2007 para trazer esse equipamento militar. Ok, certo. Agora, nós estamos ainda vivendo o rescaldo de uma crise política no Peru provocada pelo Foro de São Paulo. Existe já várias provas, documentos, nós fizemos uma cobertura enorme da crise no Peru nos últimos 3 meses aqui. Quem não viu pode acompanhar no canal. Dentre as questões que estavam acontecendo era o quê? Agentes do Foro de São Paulo, principalmente cubanos, venezuelanos e bolivianos, entrando e entregando munição e armas para, entre outras coisas, a guerrilha do Sendero Luminoso, uma guerrilha comunista, assim como as Farc e o ELN, né? E o M-19, né, do presidente colombiano. E isso estava entrando aqui, pessoal, pela fronteira sul do Peru, tá? Pela fronteira sul do Peru. Eu quero fazer uma pergunta, eu não estou indagando nada, é uma pergunta sincera. Como a Venezuela estava mandando esse material para a Bolívia para entrar pelo sul do Peru? Olhando o mapa. É uma pergunta. Concorda, senhor Sepúlveda? Concordo plenamente. Que, inclusive, eu fiz essa pergunta, né, conversando com o senhor Sepúlveda, com o Ivan, sobre isso. Eu falei, gente, está acontecendo de novo, muito provavelmente, o que aconteceu em 2007. A Venezuela está passando por cima do nosso espaço aéreo com equipamento militar. Tenho como afirmar isso, pessoal? Não. Mas, né, é uma pergunta que precisa ser feita. Quantos parlamentares brasileiros entraram em contato com os parlamentares peruanos que afirmaram categoricamente que a Bolívia, com agentes venezuelanos e cubanos, estavam entregando armas para os comunistas peruanos no final de 2022, começo de 2023? Fica uma boa posição para os parlamentares brasileiros entrar em contato com o Congresso peruano, pedir documentos e provas e abrir uma investigação disso no Brasil. Né? Esse é um ponto. Outro ponto, senhor Sepúlveda, e aqui, pessoal, a gente precisa fazer um exercício de questionamento, não se agarrar a paixões, tá? Eu deixo isso bem claro. Mas no artigo fala-se sobre a romantização de estratégias políticas das Forças Armadas. E o que nós mais assistimos no Brasil nos últimos anos, principalmente nos últimos 2 anos? Quando alguma pessoa fazia uma pergunta, fazia uma indagação, questionava questões sobre o Exército, você está querendo dizer que o Exército é traidor? Olha lá, falando contra os heróis patrióticos da nação. Né? Não! Eles têm informações que nós não temos. Existem informações que nós não temos. Precisamos confiar no plano. Né? Vai acontecer. Virou até meme agora, as tais 72 horas, né? Um general falou, aí vinha aqueles palhaços fantasiados de militar em